Olá, alunos do quarto ano! Hoje vamos continuar estudando filosofia. Hoje vamos filosofar muito, inclusive. Vamos lá? Bom, então hoje chegamos ao assunto de seres vivos, né? E além dos seres vivos, nós vamos estudar elementos não vivos. Vamos conhecer um pouco mais desses elementos não vivos. O que são esses elementos não vivos, teacher? Olha só. Os elementos naturais que você identificou nas atividades anteriores podem ser classificados em dois grupos. Então, nós estudamos todos os elementos naturais, né? Terra, tudo que faz parte dos elementos naturais. Entendemos o que é, logo sabemos o que faz parte. São classificados em dois grupos, seres vivos e elementos não vivos. Juntos, eles formam o ambiente e a biodiversidade. Olha só que legal, que interessante. E vamos ver o que ela está pensando aí. Ambiente é tudo o que está em volta dos seres vivos e que influencia o desenvolvimento e a saúde deles. Olha só, esse pensamento dela nos traz a memória, né, das aulas passadas em que tanto falamos sobre o cuidado com o meio ambiente, né? Então, o meio ambiente, ele é responsável pela influência do desenvolvimento dos animais, né? Sem o meio ambiente, os animais não podem desenvolver, os animais não vão crescer, né? Porque eles precisam ali do meio ambiente para se alimentar, para beber água. E se esse meio ambiente é destruído, qual a chance que os animais terão de desenvolver, né? De ter saúde? Nenhuma. Biodiversidade é o conjunto dos seres vivos diversificados, né? Dentro desses diversificados, ele está colocando aí seres vivos e elementos não vivos. Seres vivos diversificados que influenciam o ambiente e são influenciados por ele. Bom, então vamos continuar aqui com a nossa leitura e entendendo mais sobre a biodiversidade. A biodiversidade é formada por inúmeras espécies de seres vivos que diferem entre si na aparência, são diferentes na aparência. Em capacidades, realmente, cada um tem uma capacidade a mais ou a menos, né? Hábitos, necessidades, tempo de vida e outras características. É verdade? Sim, é verdade, né? Cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas características que diferenciam de outros animais, que diferenciam de nós, né? Em relação à capacidade, necessidade, tempo de vida, cada um tem a sua característica. A maioria das espécies depende apenas da natureza para viver. Contudo, em relação aos seres humanos, isso é um pouco diferente. Afinal, ainda que a espécie humana faça parte da natureza e dependa dela, seus membros são capazes de fazer grandes modificações no ambiente para criar diversos elementos e modos de viver. Então, realmente, né? Por mais que nós, seres humanos, tenhamos essa dependência da natureza, conseguimos nos adaptar, né, a viver em ambientes modificados. Por exemplo, dentro da sua casa, no seu quarto, é cheio de árvore? É cheio de animais passando dentro do seu quarto? Não, né? A água que você
consome? A água que você bebe ela diretamente do rio? Não, nós vivemos em um ambiente que é totalmente modificado e adaptado para nós, né? Nós temos hábitos diferentes dos animais. Então, por isso, a natureza, ela é importante para nós sim, tá? O texto, ele não está dizendo que a natureza não é importante. Ela é importante, mas o texto, ele coloca que nós conseguimos viver em ambientes adaptados, modificados e ainda o ser humano ele consegue criar diversos elementos, tá? Então, por exemplo, os diferentes tipos de alimentos que nós consumimos, né? A forma como consumimos alguns alimentos industrializados. Eles foram ali criados, né? Alimentos enlatados, por exemplo, né? Que apesar de vir da natureza, eles são modificados, né, para durar mais tempo, são adicionados vários outros ingredientes para conservar aquele alimento. Então, o ser humano, ele modifica tudo para ter mais conforto, para poder viver melhor. Só que às vezes isso traz consequências sérias, né? Por exemplo, olha só, vamos pensar nas mudanças climáticas. Cada vez mais quente, cada vez vemos que os países sofrem com algumas catástrofes naturais. Então, tudo isso é em consequência, claro que da mudança climática, né, natural da Terra, mas o homem, com a mudança dele, as modificações dele no ambiente, aumenta a intensidade com que tudo isso ocorre. Vamos às nossas atividades? Destaque as cartas da página 1 do material de apoio e separe-as em 2 grupos. O dos seres vivos, né, que são os animais, vocês verão aí que são os animais, e o dos elementos não vivos. Observem aí o que vocês já sabem que são elementos não vivos. 2. De acordo com os grupos que você formou, escreva nas linhas a seguir o nome dos seres ou elementos indicados nas cartas. Então, olha só, quantos elementos não vivos você encontrou? Tá, vou citar os não vivos, porque aí fica mais fácil você entender, né? Por exemplo, a água. A água, vocês acham que é um elemento vivo? A água respira? O que vocês acham? O ar, ele respira? Ele sente dor, algo do tipo? Então, esses elementos fazem parte de elementos não vivos. Já os seres vivos, vou citar aqui um exemplo. A bactéria. A bactéria, nós não falamos, nós vamos matar essas bactérias, né? O que matamos pode ser considerado seres vivos, né? Seres vivos. Então, barata, tudo o que respira é considerado seres vivos, tá? Bom, nosso próximo exercício está aí na página 15, na seção lápis na mão. Converse com os colegas para preencher o quadro a seguir.
marque X para indicar as características de cada elemento da natureza. Se ficar em dúvida, marque interrogação. Então, olha só. Eu tenho aí algumas características: nascer, crescer, passar por transformações, alimentar-se, respirar, reproduzir-se, comunicar-se, sentir, pensar, inventar, ensinar, adoecer, morrer. Temos aí várias características. E aí você vai marcar. Por exemplo, nascer. Nascer é uma característica de elementos não vivos? Bom, se o elemento ele não é vivo, ele não pode nascer, né? Então, esse eu não vou marcar nada. Vamos ao próximo. Nascer é característica de seres vivos em geral, né? É característica de todos os seres vivos? Sim, né? Se é ser vivo, todos nascem. Então, eu vou marcar um X aí em seres vivos em geral. Nascer é característica de seres humanos? Sim, né? Essa é fácil. Então, essa eu vou marcar o X também. E aí, eu vou atribuindo também para as outras palavras. Então, vamos à nossa questão número 2. Anteriormente, você pôde observar que os seres humanos e outros animais estão entre as espécies vivas que compõem a biodiversidade do planeta. Ambos são capazes de se movimentar e de realizar algumas atividades que interferem na natureza. Apesar das semelhanças, esses seres têm algumas diferenças. Com a orientação do professor, faça uma pesquisa e descubra algumas diferenças entre o ser humano e os dois outros animais. Então, no livro de vocês, na página 16, vamos lá para essa página. Bom, então aqui na página 16, vocês observem que tem esse espaço para você colar a imagem dos outros animais, né? Então, você vai colar aqui a imagem de cada animal pesquisado e escreva algo que ele e os demais da mesma espécie podem fazer, né? E aí você, depois que fazer escrever o que eles podem fazer, você vai fazer a leitura e pensar, né? O que você, como ser humano, pode fazer que esses animais não podem fazer. Então, você não precisa escrever o que você pode fazer, mas apenas reflita sobre o que os animais não podem fazer e você pode.